Meus amigos, aqui quem fala é o seu amigo nerd. Já faz um tempo que eu prometi em um vídeo que eu fiz sobre os personagens do He-Man que eu estaria fazendo um vídeo onde eu falaria sobre toda a origem do He-Man. E como promessa é dívida, então eu trago para vocês hoje esse vídeo onde eu vou estar contando para vocês desde os primeiros esboços de onde surgiu a ideia do He-Man, passando por todas as séries até chegar agora nas últimas duas séries que saíram do He-Man, que é o Salvando Eterna e o reboot em CGI, ambos feitos pela Netflix. Então, se você sempre teve curiosidade de saber as histórias do He-Man, de onde surgiu essa ideia, como começou esse lance do He-Man, fica comigo no vídeo após a vinheta que, como sempre, eu vou te contar tudo. Meus amigos, ninguém duvida que He-Man foi uma série que fez muito sucesso e ainda faz sucesso. Mas vocês sabem como isso começou? Quando começou? É mais antigo do que a gente pensa. Exatamente. Mas antes de chegar nesse assunto, eu vou pedir para você que está aí no canal, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele joinha caprichado aí pra gente, aquele like, para ajudar o canal e mostrar para o YouTube que vocês estão gostando do conteúdo. Compartilhe o vídeo, faz o seu comentário do que você achou, belezinha? Então tá bom. Embora a série da Filmation seja de 1983, os primeiros esboços começaram em 1976. Por quê? Porque lá naquela época a Mattel tinha um CEO que chamava Ray Wagner. E o Ray Wagner, ele cometeu um pequeno errinho. Ele recebeu uma proposta de fazer uns bonequinhos de ação, lá, umas action figures, de um filme que tinha acabado de ser lançado aí, que ele achou que não faria muito sucesso. Era um filminho meia boca que tinha saído, que chamava Star Wars. Exatamente. A Mattel recusou o contrato de fazer a linha de bonecos de ação do Star Wars do George Lucas. Acontece que não demorou muito para o Ray Wagner ficar arrependido da cheat que ele tinha feito, vamos colocar assim. Então o que ele fez? Ele procurou lançar alguns brinquedos com a temática de espaço sideral, de ficção científica. E esses brinquedos fizeram muito sucesso. Então ele procurou o chefe de design dele, né, que chamava Mark Taylor, e encomendou que o Mark Taylor fizesse alguma coisa original da Mattel que aproveitasse esse tema de ficção científica, que é o que estava bombando na época, até porque no embalo aí dos filmes do George Lucas, ele pensou em pegar uma carona. Então o Mark Taylor, ele fez o quê? Ele bolou um personagem, né, uma série de personagens que misturava um pouco do Homem de Cro-Magnon, dos Vikings e também dessa questão aí da ficção científica e do espaço sideral, que era ali o tema principal do Star Wars. Então ele, em parceria com o Roger Sweet, eles desenvolveram ali 3 protótipos do He-Man. Então eles criaram 3 protótipos para apresentar para o Ray Wagner. Esses protótipos foram baseados numa linha de brinquedo que já era da Mattel, que chamava Big Jim. Inclusive vocês podem ver aí algumas fotos que depois se tornaram aí referência como base para o universo do He-Man, que a gente pode chamar de Motu também, que é Masters of the Universe, é conhecido como Motu. Então vamos lá, vamos chamar de Motu daqui para frente. Então a linha de brinquedos do Big Jim serviu para ser inspiração aí para os personagens do Motu. Mas voltando lá ainda na questão dos 3 protótipos, eles eram um soldado, um homem do espaço e um bárbaro. Então esses foram os 3 protótipos que foram apresentados, 3 protótipos de cera que usaram por base os modelos aí da linha de brinquedo da Mattel que já existia, que era do Big Jim. E o vencedor acabou sendo aí o Bárbaro. Então a Mattel foi muito esperta. O que ela fez? Ela contratou alguns artistas renomados do universo de fantasia e ficção. Um deles chamava Frank Frazetta. O Frank Frazetta, ele inclusive tinha trabalhado ali com a linha de histórias do Conan o Bárbaro. Então o He-Man bebeu um pouco da fonte do Conan, até porque o personagem do Conan tinha sido criado 50 anos antes. Então nós podemos ver aí, através dessas animações, que um pouco do aspecto do He-Man é inspirado aí até naquele quadrinho que existia na época, que era a Espada Selvagem de Conan. Ocorre que também, na década de 80, um pouco tempo depois, saiu o filme do Conan, né, que foi estrelado pelo Arnold Schwarzenegger. E aí aquele negócio, os produtores do filme do Conan quiseram processar a Mattel. Por quê? Porque na verdade eles já tinham até encomendado para a Mattel uma linha de brinquedos do Conan e o contrato não tinha dado certo. E pouco depois foi lançada a série do He-Man pela Filmation, né?
e eles quiseram processar a Mattel porque disse que a Mattel tinha plagiado a ideia. Na verdade, a Mattel conseguiu reverter o processo e provar que o desenvolvimento do He-Man foi anterior a isso, chegando até 1976. Então foi essa forma que a Mattel conseguiu se livrar desse processo que poderia até ter falido a Mattel. Aí então o que acontece? Os bonecos do He-Man, eles foram lançados em 1981. E esses bonecos vinham com mini-books, que eram pequenas histórias em quadrinhos que acompanhavam o brinquedo, que foi divulgando aí a ideia do universo do He-Man. E pouco tempo depois saiu o filme do Conan em 82, né? Estrelado aí pelo Schwarzenegger. Então aí que começou essa rivalidade, como eu já expliquei para vocês. Porém, em 83 sai pela Filmation a animação do He-Man. E essa animação, ela pega essas histórias que vinham junto com os action figures, né, com os bonequinhos, esses mini books, e eles resolvem roteirizar isso. E é aí que vai ser criado todo o universo realmente do He-Man e dos Mestres do Universo. Porque até então eram umas coisas meio avulsas que existiam, que acompanhavam ali os brinquedos que foram lançados a partir do começo da década de 80, final de 1980, começo de 1981. Então, em 1983, chega à televisão nos Estados Unidos, né, a série He-Man e os Mestres do Universo, produzida pela Filmation. Para isso, a Filmation utilizou uma espécie de técnica de sobreposição chamada rodoscopia na época. Então quem assistiu os primeiros desenhos do He-Man deve lembrar que eles têm uns movimentos meio estranhos, né? Que na verdade, como que é a rodoscopia? Primeiro eles filmavam o ator fazendo as poses, fazendo os movimentos, e depois eles desenhavam por cima. É por isso que o He-Man tem aqueles movimentos engraçados, aquelas poses engraçadas, né? Dele rindo, dele correndo, fazendo umas poses estranhas, né? Exatamente. Tudo isso foi filmado com atores, através da rodoscopia, que nada mais é do que filmar o ator, e depois desenhar por cima dele, dando um volume de massa corporal e tudo mais para os personagens. Então essa série do He-Man, ela durou de 83 a 85, e ela teve 2 temporadas, cada uma de 65 episódios. He-Man ao todo, então, tem 130 episódios, e um spin-off que veio se chamar She-Ra, a Princesa do Poder, que originalmente até então não existia. Ela vem aparecer depois. Agora vamos falar um pouquinho sobre a primeira história do He-Man, a origem do He-Man. A origem do He-Man começa da seguinte maneira. Então a entidade conhecida como deusa de Eternia, ela é inclusive muito parecida com a Teela, inclusive, né, como vocês podem ver aí. Ela criou a magia do planeta Eternia. E ela concentrou essa magia num lugar chamado Grayskull, né, no castelo de Grayskull. E aí o que ocorreu? Para proteger essa magia que ela colocou ali, que seria inclusive a base ali de sustentação do planeta, ela criou também uma guardiã e um campeão, um protetor. Essa guardiã seria a feiticeira de Grayskull e esse campeão seria ali o usuário do poder de Grayskull, que no caso seria o He-Man, mas não o He-Man Adam, os antepassados. Aí o que ocorre? O primeiro campeão eleito como o protetor de Grayskull, do poder de Grayskull, foi o Rei Grayskull, que na verdade o nome dele é Devan Grayskull. Aqui eu tô saindo do gibi e entrando um pouco também para a linha que foi criada agora a partir da série da Netflix. Então o Rei Grayskull tinha 2 filhos. Um deles chamava Ro Lightgrey e o outro chamava Dare Lightgrey. O Ro Lightgrey, ele achava que ele não seria nunca digno de herdar ali o reino como o seu irmão Dare Lightgrey é. Então, até que um dia o Grayskull está treinando os filhos e um deles é raptado. O Dare é raptado pelo Orlax de Pretérito. Isso ocorre 500 anos antes da época atual do He-Man. Aí o que acontece? O Dare ele cai num sono profundo, porque esse Orlax ele tem um formato de polvo, que vocês estão vendo aí. E aí o Grayskull é obrigado a forjar uma espada para enfrentar ali o Orlax. Essa espada ele recorre ali ao castelo e aí a feiticeira, que no caso é Arkuduku Ungol, ela dá a ele a espada do poder. Mas primeiro ela dá a missão de ele resgatar a espada nas profundezas subterrâneas. Então ele resgata a espada, forja a espada, e aí com isso ele consegue salvar ali o filho dele, o Dare Lightgrey. Só que o que acontece? Isso já é um pouco tarde demais, o menino não desperta, e quem acaba se tornando o herdeiro do Grayskull ali seria o Ro, que na verdade seria o Hiro, que nós vemos agora também ali na série da Netflix do Salvando Eterno. Nos quadrinhos isso acontece um pouco diferente, porque na verdade o Hiro ele seria um antepassado do He-Man, só que ele seria também
não filho do Grayskull, mas ele seria ali um genro do Grayskull que se casaria com uma filha do Grayskull. As circunstâncias que o Grayskull consegue a espada são um pouco diferentes também, porque ele consegue a espada, na verdade, para enfrentar ali o Rei Serpente, que estava usando os Homens Serpentes para atacar a Eternia. Então, essa origem para o Revelation foi um pouco modificada. Inclusive, o Hiro, ele não é sucessor direto do Grayskull quando o Grayskull falece. A honra é passada para o Vikor, que seria ali o He-Man bárbaro, ou He-Man do Norte, como ele ficou conhecido, que é aquele primeiro protótipo que foi dispensado ali da linha de brinquedos, né? Que ele precisou ser adaptado para ficar próximo ao que o He-Man é. Então eles reaproveitam isso e colocam agora o Vikor na série do Salvando Eternia. Eles colocam ele ali, mas na cronologia o Vikor ele viria antes do Hiro. E no Salvando Eternia ele acaba vindo depois. Nós também temos outro usuário ali, que seria o Undar. O Undar é esse que vocês viram aí. Ele já é o usuário que veio 100 anos antes do Príncipe Adam, também para combater ali os Homens-Serpente. Na série de TV, a Kudu Kungol, ela é eleita, no caso, né? Ela já está eleita ali como feiticeira de Grayskull. Isso não mostra nem no gibi, nem na série de TV se ela é a primeira, eu acredito que seja, né? Porque até então passa-se 500 anos, apenas, né? Entre o He-Man e a era do Grayskull. Mas o que acontece? Ela já está muito velha, já está tomando conta ali do castelo há muito tempo, então ela escolhe uma sucessora. O nome dessa sucessora é a Tilaná. Tilaná, na verdade, é a mãe da Tila. A mãe da Tila, que é a Tila do He-Man aqui da época atual. A Tila não é explicado qual o período que a Tilaná tem ela, nem o pai da Tila, entendeu? Até então isso não é explicado. A Tilaná, ela é escolhida pelo Kudu Kungol para enfrentar uma ameaça de um feiticeiro. Esse feiticeiro acaba sendo preso, inclusive nós temos um episódio da série de TV que mostra esse feiticeiro ser preso, né? E a Kudu Kungol acaba indo parar em Preternia, que aí seria o céu de quem falece em Eternia e tem ali o direito de ir para o céu, né? Então passa-se muitos anos, né? Após a derrota desse feiticeiro, até o período ali em que nasce o Adam e a Adora. Surge uma nova ameaça. Essa nova ameaça seria quem? Seria o Hordak. O Hordak, ele tem uma sécula, ele tem ali um pupilo. Esse pupilo seria o esqueleto. Então o Hordak, ele invade ali o castelo do Rei Randor e ele leva consigo um dos filhos do Rei Randor. O Rei Randor, ele tinha acabado de ter 2 filhos. Acontece que o Hordak rapta a Adora e foge para uma outra dimensão, que ele vai acabar parando no planeta Etéria, que é o planeta que passa as aventuras da She-Ra. O pupilo dele, o subalterno dele, que é o esqueleto, acaba ficando ali em Eternia e acaba depois conseguindo se livrar da prisão, né? Combatendo o Rei Randor e também ali o He-Man, que acaba sendo eleito o novo campeão do Castelo de Grayskull, inclusive ali é o Príncipe Adam que foi escolhido, tendo em vista que o poder do esqueleto ele tinha aumentado. Não é explicado se o esqueleto tinha uma relação de parentesco, seja com o Rei Randor, seja com o He-Man. Até aí isso não existe. Nos quadrinhos, nos mini-books que vinham com o personagem, na verdade é dito que o esqueleto ele é um ser que habita uma dimensão de seres como ele. Ele veio para a Eternia com a missão de trazer a espécie dele para a Eternia também, para conquistar o lugar. Só que daí o que acontece? Ele falha miseravelmente nesse processo, né? Nesse objetivo, e acaba também ficando meio que interessado em ter o poder de Eterna só para ele. Então ele desiste de trazer ali os parentes, vamos colocar assim, os seres da mesma espécie dele para dimensão de Eterna. Uma curiosidade sobre o esqueleto é que nos quadrinhos, nos mini-books, né? Ele na verdade ele possui uma espada. E essa espada do poder do esqueleto, ela tem a seguinte finalidade: ela é uma metade de 2 espadas. Essa espada, na verdade, quando ele estava na dimensão dele, essa espada é uma espada inteira. E aí, com isso, os cientistas e os feiticeiros do planeta dele conseguiram abrir um portal que permitiu a passagem dele para o Eterno. Quando ele passou para o Eterno, não se explica por que ele passou com metade da espada. Aí o que ocorre? Ele quer buscar a espada do He-Man, que é a espada do poder do He-Man, né? E juntar com a espada dele para abrir o portal para trazer o resto da espécie dele para Eterno. Essa era a origem do esqueleto nos minibooks. E aí pode ser que o caso do Revelation, o Kevin Smith tenha tirado daí essa ideia
de duas espadas que formariam uma espada do poder. Só que isso não tem nada a ver aí com a origem da onde saiu essa ideia, entendeu? Não tem nada a ver com Pretérnia, com Subtérnia, não tem nada a ver com o esqueleto ter acesso a isso ou não, e por aí vai, entendeu? É uma coisa que ele provavelmente tirou daí a ideia, mas não tinha a finalidade que ele deu no Salvando Eternia. Isso aí foi uma coisa que ele inventou, uma continuidade que ele criou, vamos colocar assim. E isso era a origem do esqueleto nos quadrinhos. Então vocês podem ver que em nenhum ponto é citado o parentesco do He-Man com o esqueleto. Até aí não se fala nada. Então o tempo vai passando e ali o Adam acaba descobrindo a verdade sobre a irmã dele, que é quando a feiticeira ela tem ali uma noite de pesadelos e ela acorda lembrando do rapto da Adora pelo Hordak. Então o Adam vai até o planeta de Etéria, acaba conhecendo a Adora, que até então trabalhava para o Hordak. Ela era capitã da guarda da Horda, né? Que é aí o esquadrão do Hordak. E o Adam vai lá e acaba livrando a irmã dele do controle do Hordak. E aí ele leva, inclusive, a espada da Adora, que é a única diferença que existia entre a espada da Adora e a espada do Adam era uma pedra que estava incrustada na espada da Adora. E também a espada da Adora possuía habilidades diferentes da espada do He-Man. Ela consegue se transmutar em outras formas, né? Ela vira corda, ela vira escudo, ela vira o que a Adora precisar, no caso a She-Ra. E também ela tem poderes curativos. Então ela é uma espada mais poderosa até do que a espada do próprio He-Man. A Adora, de posse dessa espada e do poder do Grayskull se transformando na She-Ra, acaba optando por ficar em Etéria para combater o Hordak e a Horda. Antes disso, ela vem até Eternia, ela consegue reencontrar o pai e a mãe, e aí fica sabendo que, na verdade, esse rapto realmente existiu, e o que tinha acontecido era que a feiticeira de Grayskull, para evitar o sofrimento, ela tinha apagado a mente de todo mundo, com exceção do mentor, que é o único que sabia da história, e dela mesma. Pois bem, isso faz com que, desse ponto em diante, se tenha ali a continuidade das aventuras da Adora no desenho da She-Ra, que foi o spin-off do He-Man. E na série principal do He-Man, a batalha continua e ela não termina, na verdade, a contento. Ela não termina de uma forma satisfatória. Por quê? Não é mostrada a derrota do esqueleto. O desenho foi cancelado em 1985, ele não foi renovado, passando a ficar ali apenas a série da She-Ra sendo exibida até 1986. Então esse é o final da primeira parte da série do He-Man. Os demais personagens são apresentados, né? Isso como todo mundo já sabe, mas a história não é muito bem desenvolvida em matéria de roteiro neste ponto. Por quê? Ficam algumas pontas soltas. Essa explicação que eu dei para vocês, por exemplo, ela mistura um pouco da origem que foi criada depois e também do primeiro esboço, do primeiro roteiro. Por quê? O Rei Grayskull não existia originalmente em 1983 e 1985. Não existia a questão do Hero, da espada do Grayskull e tudo mais. Existiam sim, na verdade, duas espadas, que é a questão da Kuduk Ungol chamar ali a Tilaná para ser guardiã dessas duas espadas. Então, isso é que se tinha até 1985 e 86 na história do He-Man. Meus amigos, chegamos ao final aí da primeira parte da história do He-Man. Eu tive que dividir o vídeo em 3 partes para não ficar cansativo para vocês, porque a história é longa. Então eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, fazer o seu comentário do que você achou aí da primeira parte, e também me encontrar agora na segunda parte, que é muito importante que você veja a continuação dessa história, né? Para você entender tudo o que aconteceu e como que uma série se conecta a outra dentro da cronologia do He-Man. Belezinha? Então tá bom. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até daqui a pouco.